Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Arc Assessoria Digital, diretamente do Start Business Prosperity. E hoje a gente está aqui acompanhando esse evento maravilhoso que está trazendo muita autoridade na área de negócios, de palestras, de treinamentos, de desenvolvimento pessoal, emocional, muita coisa sobre negócios, alavancagem, vendas. E eu estou aqui com uma pessoa que eu queria muito bater esse papo, que é a Grace Gioviani. Tudo bem, minha amiga? Seja bem-vinda. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite para estar aqui esse tempinho, transmitindo aí um pouquinho do que a gente viveu hoje aqui no Prosperity. Muito legal esse evento, né? Muito incrível. Já é a segunda vez que eu venho. Você veio no primeiro, né? No primeiro. E agora, o ano passado eu não estive por conta de data e esse ano novamente, mas incrível, incrível. Uma energia linda, o pessoal está no 12 animado, sedento por conhecimento, então sempre é bom. Cuiabá sempre é bom estar aqui com vocês. Cuiabá é maravilhoso. Ô Grace, eu quero te perguntar uma coisa aqui, porque eu fiz uma pesquisa sobre você. E aqui apareceu para mim que você já treinou mais de 400 mil pessoas em 22 anos. Eu estou aqui pensando, você deve ter uns 25, 26, como é que você fez isso? Olha só, coisa boa, né? Antes fosse, olha, vou te falar uma coisa. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje e tivesse os meus 25 anos, teria sido muita coisa diferente, né? Mas sim, mas foram... Mas como assim 400 mil pessoas? Foram, porque assim, durante toda essa trajetória, eu sempre desenvolvi pessoas. Então, durante um tempo, por 16 anos, eu treinei um time direto a mim, que era distribuído em 3 países. Então, durante esse tempo ali, a gente treinou, em média, 117 mil pessoas de maneira mais direta. Então, ali eram pessoas da minha equipe ou gerações descendentes que se encontravam sempre para esses treinamentos em grandes palcos, né? Então, 12 mil pessoas, 15 mil pessoas, enfim. E depois de 2020 para cá, a gente abriu a visão. Então, eu deixei de treinar só esse time e a gente começou a treinar um público externo. Então, é um crescimento que é exponencial quando a gente leva aquilo que a gente realmente acredita, aquilo que a gente ama fazer, né? E eu amo... senhor número, eu amo ativar dentro das pessoas o melhor potencial delas. Então, acredito que essa exponencialização de alcance de vidas transformadas e impactadas vem disso também, né? Dessa vontade que eu tenho, dessa garra que eu tenho de poder realmente ativar dentro de cada pessoa o melhor que ela carrega. Você fala aqui, né, que você ativa a mente para uma vida de alta performance em Cristo. Isso. Esse é o detalhe, né? Esse é o detalhe, porque não tem como ser ativado sem ele. Tem pessoas que eu conheço que têm milhões na conta e que são infelizes. Não existe riqueza sem Não Deus. existe riqueza sem o rei, o dono do reino, né? Aquele que é o dono de todo o ouro e toda a prata. Eu falo muito sobre prosperidade. As pessoas vinculam muito a questão da prosperidade ao dinheiro. E prosperidade nada mais é que a ausência de necessidade. A prosperidade ela é natural. A prosperidade você tem acesso o tempo todo. E com Deus você acessa a prosperidade. Sem Deus você acessa só a riqueza. Então a gente separa as duas coisas, né? Prosperidade e riqueza não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Muito e é muito importante as pessoas entenderem que movimento sem ter clareza, sem ter um destino certo, você pode ir para qualquer lugar. Agora, quando você faz um movimento na tua vida alinhado com princípios e valores, Deus, família e carreira, tudo flui diferente, tudo movimenta de uma maneira diferente. Então, quando a gente fala de ativar pessoas para viver uma vida de alta performance, é porque as pessoas estão o tempo inteiro se sabotando. As pessoas estão negligenciando o lugar que elas precisam estar, porque não sabem quem elas são. E quando a gente ativa essa identidade em Cristo, a pessoa passa a ter mais coragem, ela passa a ser mais ousada, ela passa a ter intrepidez, ela passa a ter uma postura diferente sobre a vida. Você falando sobre isso, eu me lembrei do dia que eu fui fazer uma terapia com um amigo e ele me perguntou, quem é o Felipe? Aí eu falei, cara, eu sou advogado. Ele falou, não, isso é o que você faz. Isso é a profissão. Quem é o Felipe? E aí eu comecei a pensar, e dali a pouco, me fala de você, quem é você? E eu não sabia falar. E aí, quando ele me falou quem eu era, que é isso que ele sabe, né? Que nós somos imagem e semelhança, nossa identidade, né? Nós somos filhos amados, né? De Deus, do Rei, do dono de todo o ouro e da prata, né? Aquilo mexeu muito comigo. E aí eu passei também por um momento de abertura, assim, de mente. De expansão, né? Porque é isso, as pessoas às vezes acham que o que define um propósito, ou até confundem. As pessoas, na verdade, romantizam muito propósito com profissão,
confundem propósito com profissão e romantizam a questão do propósito. Tem gente que às vezes, eu quero encontrar meu propósito, mas ela na verdade está falando da profissão. Da profissão. Então a pessoa, ela confunde a própria identidade com o título que ela carrega. Ou com... tem gente que confunde a sua identidade com a identidade do marido. Quem é você? Eu sou esposa de fulano. Ou então o marido, eu sou marido de fulana. Quem tem mais notoriedade no mundo hoje, as pessoas, eu sou marido de fulana. E perde às vezes aquela identidade que precisa ter, né? Aquela postura de quem eu sou. Incrível, esse psicólogo teu foi excelente. É um grande amigo, muito especial. Muito bom. Por que você acha que isso acontece tanto? E é algo do Brasil? Essa questão da gente não saber, não ter uma visão clara de futuro, não ter um propósito estabelecido. Você acha que isso é mais do Brasil ou é geral assim? Eu acredito que esse conflito ele é mundial. Ele é algo que foi inserido na população. Foi inserido no mundo através dos sofismas, né? Veio havendo uma distorção de identidade há muito tempo, implementando linhas culturais, pensamentos, ideias que não eram a verdade sobre nós. E isso fez com que famílias se destruíssem e que gerações tivessem pensamentos errados sobre quem são, sobre merecimento, sobre autoridade interna. E isso tudo reflete na sociedade, reflete no mundo. Eu faço muito trabalho na Europa e a gente está lá todos os anos, 2, 3 vezes por ano, fazendo o meu método lá, o SSS, e a gente confronta com as mesmas situações. Então, você muda de país, trabalhei muito no Brasil, trabalhei muito em Portugal, e todos esses países carregam as dores, os traumas, e o reflexo disso vem no resultado. Porque cada pessoa ela expande o seu resultado ou não baseado naquilo que carrega dentro de si. Então, às vezes as pessoas falam, já superei isso, já está tudo resolvido. Mas a grande verdade é que a vida inteira você vai sendo reflexo daquilo que você carrega dentro de si. As suas emoções, elas controlam aquilo que você... E você falou sobre propósito, Felipe. É muito importante deixar aqui para quem vai nos assistir um resumo do que eu acredito que é propósito, né? Porque propósito, quando Deus nos criou, Ele teve um propósito em nos criar, né? Deus é amor e para que Ele cumpra esse amor, para que Ele cumpra quem Ele é também, Ele precisa que nós aceitemos o amor dEle. Sim. Então, o primeiro propósito do ser humano é aceitar o amor de Deus. Esse é o primeiro propósito. Se as pessoas do mundo inteiro descobrissem isso, elas entenderiam que elas têm acesso ao propósito de maneira muito simples. Então, o primeiro propósito sou amada, sou filha, é permitir receber o amor de Deus. Deus é amor, então Ele transbordar esse ciclo na gente faz com que Ele também cumpra o motivo principal da criação, entendeu? Então, o primeiro propósito é receber o amor de Deus. E o segundo propósito é servir. Servir as pessoas através daquilo que a gente é bom, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente tem o dom de fazer. Cada um é bom em alguma coisa. Cada um é bom em alguma coisa. Você é bom naquilo que você faz, você tem a sua agência de comunicação, de assessoria digital. Então você hoje potencializa pessoas através disso que você faz. Então você foi um levantado no reino para isso. Vamos lá, a Grace tem outra expertise, o outro tem outra expertise. Tem a manicure ali que está fazendo uma unha. Ela pode estar vivendo o propósito dela. Se ela ama, se ela tem dom, se ela ganha bem, se ela gosta de fazer o que ela faz, se o mundo precisa, ela pode estar vivendo o propósito dela. Então é muito legal a gente trazer esse conteúdo para quem vai nos assistir, para que pare de romantizar o que é propósito. É muito simples, é permitir receber o amor de Deus e servir pessoas. Servir pessoas. Tá tudo sobre servir Facilitou, pessoas. Hein? Facilitou, né? Facilitou. Não, é verdade, porque a gente fica perdido quando você vai pensar sobre o seu propósito. E tem gente que sofre com isso. Sofre, quer descobrir o propósito da vida. Corre atrás de muita coisa e um monte de religião. E quer encontrar através de religião ou de profissão, ou quer encontrar na boca de um mentor. E eu falo, quando você entende essas duas coisas e você relaxa para ser feliz com aquele dom que Deus te entregou e para de se cobrar e se comparar, porque é muito fácil eu pegar aquilo que eu tenho de bom, jogar numa lata e falar, não, o do vizinho é mais bonito, a grama do vizinho é melhor, o trabalho que ele faz é mais exponencial, e às vezes parar de olhar para todo o impacto que você está carregando, né? Acontece muito. Grace, você fala, né? Você tem o Sucesso Sem Estresse, que é o seu método, e você fala sobre viver em alta performance também.
Eu confesso para você, eu sou empresário hoje e vivo os desafios de ser empresário. De gerir time, gerir uma empresa. Eu tenho 2 filhos pequenos, é aquela correria, sai de casa cedo, deixa a criança na escola, vai para a empresa, tem todo aquele volume de trabalho da empresa. Aí você tem que gerir emocionalmente tudo isso, né? Equilibrar todos esses pratos. Tudo. Não é fácil viver em alta performance. Como é que faz isso sem estresse? Bom, o método Sucesso Sem Estresse é uma imersão de 3 dias para quem está nos acompanhando aqui. Já foi muita gente de Cuiabá, muita gente do Mato Grosso, já veio gente até do Japão. Quero ir. Você está convidado para estar lá com a gente. Então é uma imersão de 3 dias que a gente trabalha justamente isso, as crenças, os traumas, os medos e os bloqueios que você carrega. Todos nós carregamos durante um tempo da nossa vida esses bloqueios, esses impedimentos. É uma construção. É uma construção. Você, desde a barriga da sua mãe, você veio construindo traumas, eventos, vivendo coisas, ouvindo, enxergando, falando. Tudo isso vai formatando quem você, na verdade, é, né? Quem você se tornou. E aí, o que a gente faz lá dentro do SSS? A gente faz você entender a sua verdadeira identidade, ativar ela. Então, tem dinâmicas de alto impacto lá dentro que vai trabalhar profundamente em todas essas áreas para que a gente chegue no resultado final diferente. Então, as pessoas que chegam não é a mesma que sai. É incrível o que acontece. E lá dentro, a pessoa entende alguns valores que às vezes ao longo da vida foram distorcidos, alguns princípios que são importantes que às vezes ao longo da vida foram distorcidos. Elas aprendem a importância do tempo, dessa gestão do tempo, como você falou. Nós empresários, a gente precisa ter, primeira coisa, inteligência emocional, a gente precisa ter a nossa mentalidade intacta e blindada. Porque se eu tenho a mentalidade, eu falo que para um empresário ter sucesso são 3 pilares. O primeiro deles e o mais importante é a mentalidade. A mentalidade blindada, ela é um pilar importantíssimo que faz com que você consiga... Eu trabalho assim, Felipe, vou te deixar essa ideia para você refletir depois. Eu trabalho em caixas. Então, como eu tenho vários negócios, família, filho pequeno também, então eu trabalho em caixa. A minha cabeça, eu imagino que tem uma caixa, por exemplo, para o filho. Eu imagino que tem uma caixa para a empresa Gera, eu imagino que tem uma caixa para o SSS, eu imagino que tem uma caixa para a mentoria, eu imagino que tem uma caixa para cada detalhe, para o marido, uma caixa para cada situação. Então, quando eu estou dentro desta caixa, filho, eu deleto todas, as outras estão todas de tampa fechada. Eu vou focar só aqui. Nossa, eu tenho uma dificuldade enorme para fazer isso. E aí, a hora que eu termino com o filho, eu fecho a caixa do filho, arquivo essa caixa e eu vou para outra caixa. Então, eu aprendi a fazer isso no meu subconsciente de maneira que é leve para mim hoje tudo isso. Porque se eu tenho que decidir algo, por exemplo, da empresa Gera, que é uma empresa de nutracêuticos e cosméticos, eu vou abrir essa caixa aqui, eu vou deletar. O telefone pode tocar, pessoas podem me chamar, pode bater na porta, eu não vou atender, porque eu estou dentro dessa caixa, eu não posso tirar o foco eu bagunço daqui. Tudo, eu já viro uma salada. O foco é aqui. Quando terminar aqui, eu vou para a próxima da lista. Então, eu aprendi a fazer essa gestão da minha história, da minha vida, para que eu não enlouquecesse, porque é muita coisa. É muita coisa. E eu não sei, eu garanto, eu defendo as mulheres. As mulheres ainda têm mais coisas para olhar, né? Porque mulher ainda tem a função da casa, né? Por mais que às vezes não está fazendo, você tem que estar fazendo a gestão de tudo que está acontecendo ao redor. Então, eu aprendi assim, Felipe, e isso me trouxe muita paz, né? Essa gestão do tempo, porque eu falo, algumas pessoas falam assim, tempo é dinheiro. Não. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. Porque quando você chegar na última hora da sua vida lá, quando estiver indo para os braços do pai e você falar, pai, eu tenho aqui 1 milhão para comprar mais 1 hora de tempo, você não vai conseguir comprar 1 hora de tempo. Tempo é vida, tempo não é dinheiro, você não compra tempo com dinheiro. Tempo é vida, então cada vida desperdiçada vendo um TikTok, vendo vídeos desinteressantes, cada vida desperdiçada em coisas inúteis, cada vida desperdiçada com energia errada, em situação que às vezes era um pingo d'água, você fez uma tempestade, é vida desperdiçada. Vida desperdiçada. E isso não tem volta. Você falou de um jeito que me fez refletir mais sobre o tempo que a gente passa muitas vezes, né, na rede social. E o que você perde também, obrigada. E o tempo que você perde, às vezes, com coisas desnecessárias, com coisas que não vão somar para aquilo que é a tua missão e o teu propósito, né? Eu falo sempre que o inimigo, ele não quer nos parar, ele quer nos acelerar. Porque quanto mais acelerado estivermos, menos atenção a gente vai dar às coisas que são importantes. É aquela ideia do essencialismo, né? De quanto a gente tem de opções no dia a dia, o tempo todo, alguma coisa tomando a nossa atenção, total, né? Mudando o nosso foco, o nosso rumo. O tempo inteiro a gente tem oportunidades. Se a gente não tiver muito focado naquilo que a gente precisa fazer,
a gente acaba perdendo o foco do que é realmente importante. Cara, muito legal. Eu confesso para você que eu sofro bastante com isso. É um desafio. Bora ajustar isso. Temos que ajustar isso. É um desafio, porque eu comecei a empreender de 1 ano e meio para cá, empreender mesmo, ter a minha empresa e tudo mais. E novidade. E a gente tem que entender que não é porque você é cristão que você vai receber um download, né? Direto do céu, com todas as capacidades, todas as vírgulas. As virtudes, né? De você ser um bom empresário, um bom marido. Não, tem que treinar, né? Tem que treinar. E o treino é no caminho, né? O treino é no caminho. É isso. Para quem não entende ainda a autoridade que você tem nesse tema hoje, como é que começou a sua jornada? Então, eu comecei a minha jornada, eu sou formada em administração empresarial e rural, então eu comecei administrando fazenda aqui no Mato Grosso, exportadora de soja. Mas você era de Mato Grosso? Eu morei em Mato Grosso, morei 7 anos em Nova Mutum e 7 anos em Sinop. Que legal. Então, morei aqui durante um tempo da minha vida e depois eu comecei vendendo de porta em porta. Então, eu acredito que esse contato com pessoas e a habilidade de venda que eu tive que desenvolver ao longo do caminho para ter resultado, foi o que me trouxe muito do que eu carrego hoje, porque venda é relacionamento, crescimento é relacionamento, é leitura de pessoas, então eu estudei muito essa questão de mentalidade para ter resultado profissional. Então lá atrás, em 2007, 2008, eu comecei a aprofundar porque eu queria resposta. Por que uma pessoa que pode ter tanto resultado, por que ela se sabota? Por que a pessoa procrastina? Por que a pessoa se enrola nos compromissos? Por que a pessoa não consegue se organizar? Por quê? Por conta dos bloqueios emocionais, e isso traz crenças, por conta das crenças do coração. A pessoa às vezes passou uma vida inteira assim, ela entendeu que ela é assim, a identidade foi distorcida, ela tem que provar isso o tempo inteiro. Então são rótulos que às vezes a pessoa recebeu, Felipe, de pequenininho. Você é desorganizado, você é desorganizado, a mãe brigando, você é desorganizado. Criou aquele rótulo, criou aquele bloqueio, a criança cresce achando que ela é desorganizada, ela acredita que ela é desorganizada, ela passa a agir como desorganizado porque ela acredita que ela é assim, e aí vai uma vida inteira. Configurou aquele padrão, né? Configurou como um software, configurou um padrão de desorganização. Então, quando você corrige isso, você corrige os hábitos. Quando você arruma esse fio desencapado dando choque ali, você acaba mudando os hábitos e tendo mais facilidade para ir para o caminho certo, né? Eu me lembro que eu fui muito impactado com o vídeo você deve conhecer Bob Proctor. Quando eu descobri esse universo, eu fiquei louco, né? Eu passei acho que mais de 1 ano dormindo, consumindo conteúdo, lendo, estudando e tudo mais, e passei por esse momento, né, de expansão muito, muito legal da mente. E ele contou aquela história do avião, né? Que o avião, ele tá configurado ali com piloto automático que vai numa direção. E às vezes vem um vento muito forte, alguma turbulência que tira ele 1 milímetro da rota. Mas ele tem um piloto automático, já entendeu que ele está fora da rota, e o piloto automático vai voltar ele para a rota. Esse que é o problema. A gente está configurado para ir para um determinado rumo, né? A gente está configurado para reagir de uma forma, para agir de uma forma. Quando acontece tal coisa, você está configurado para reagir daquela forma. Diante de uma situação emocional, você já está configurado. E mudar essa configuração é o que eu sempre falo, tem duas, é o que a gente até entregou aqui, tem 2 caminhos para você conseguir mudar isso. Tendo clareza de que existe esse problema e que você quer corrigir, que você conseguir sair de você e... A autorresponsabilidade para falar assim, esse comportamento não é meu, esse comportamento é dos outros, esse comportamento foi semeado na minha vida, esse comportamento não é o que eu quero, é o comportamento da minha mãe, do meu pai que está refletindo aqui de novo. É uma repetição de padrão. Então, tive a consciência disso, eu começo a repetir situações diferentes, a criar novos hábitos e um novo padrão emocional. Ou seja, fácil não é só... muito sobre consciência, né? Consciência, mas sozinho não é fácil. E a segunda forma é com alto impacto, no qual você um evento de alto impacto. Então, é o que o SSS entrega. A pessoa entra lá, ela não vai só escutar a teoria, ela não vai só escutar uma palestra, ela vai viver experiências profundas de alto impacto, que a gente vai acessar esse subconsciente, ressignificar e colocar uma mensagem nova lá dentro. Caraca, até subconsciente. Então, é muito profundo o que acontece lá dentro, e por isso que as pessoas têm uma revolução tão rápida. Porque a gente consegue acessar lugares que somente em casa, sozinho, através de uma palestra, de uma fala, você não consegue, você precisa viver.
Não é só ouvir, é viver esse novo tempo. E é sobre isso. Ô Grace, eu vou te fazer uma pergunta capciosa. Porque isso aí não assusta um pouco os cristãos quando você fala de... Você sabe que não, porque todo o método é baseado na Bíblia. É mesmo? Toda a metodologia é bíblica. E o SSS ele veio de uma profecia que eu recebi, que mudou completamente o meu destino. Então, assim, eu estava num outro momento da minha história e quando eu recebi essa profecia, mudou todo o contexto da minha vida profissional. E tudo é baseado e pautado na palavra. Então, não tenho preocupação nenhuma com isso. Aliás, hoje em dia, muitos pastores vão. A gente tem em cada método uma média de 5 a 10 pastores, bispos, que vão e levam caravanas das igrejas, movimento mesmo, porque entenderam que o povo precisa de uma mente renovada. É isso, a renovação da mente. Eu sou muito aberto em relação a isso. Eu até fiz perguntas aqui pro pessoal sobre uma questão, né, da mentalidade antiga do cristão em relação a dinheiro. Porque isso aqui é um movimento hoje que está falando sobre prosperidade, sobre negócios e um movimento cristão. E muito tempo eu vivi isso na igreja, a gente achando que dinheiro é ruim, que ser rico é um problema. É um pecado. É pecado. O acumular riqueza é um problema, né? Que é aquele negócio, né, de mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Né? Crenças erradas, cultura errada, ensinamentos errados para roubar dos filhos de Deus a herança, né? Então o inimigo ele estabeleceu essas mentiras, essas distorções, para que os filhos ficassem enfraquecidos, sem autoridade, na pobreza. Porque se eu estou pobre, eu não consigo, às vezes... Não consigo abençoar ninguém. Não consigo abençoar, eu não consigo acessar. Se eu estou doente, eu não consigo comprar um remédio. Não consegue transbordar. A prosperidade, ela não se trata de dinheiro. Prosperidade é ausência de necessidade. Então, é você ser pleno, você ser próspero, você viver uma vida de excelência. É algo que todos merecemos. E você falou do camelo e do buraco da agulha, né? Você vê como culturalmente isso é profundo e o inimigo ele distorce o entendimento, né? Você sabe, não sei se você já ouviu a tradução dessa história. Não. Mas em Jerusalém, naquela época que foi escrito, que Jesus usou essa metáfora, o que é agulha? Agulha lá em Jerusalém era a entrada de um portão. Então existia um portão no qual as pessoas acessavam, só que num determinado horário, tipo 6 horas da tarde, fechava-se a agulha. É como se tivesse como se fosse como um pedaço de pau que fechasse. Fechou. Assim. Como é que fala? Não sei, fechava ali. Então, não conseguia passar as pessoas, como se fosse existe uma portão, palavra. Como se fosse um portão. Um portão, literalmente, mas que fechava ali, aquele portão às 6. A agulha era aquele buraco que ficava, era esse movimento de fechar. Então, quando fechava a agulha, o buraco de uma agulha era o buraco daquele portão, daquela entrada. Sim. Né? E lá, naquela época, eram camelos que faziam todo o transporte. Então, os camelos, para passar pelo buraco, tinham dificuldade. Então, olha a analogia, existia uma dificuldade, não é que era impossível, existia uma dificuldade de passar, porque o camelo tinha que se abaixar aqui para poder acessar aquele lugar que havia um fecho ali. Quando a gente traz isso para o Brasil, que chama a agulha de costurar, muda todo as pessoas imaginam que é aquele buraquinho de uma agulha. Então, você olha para um camelo e olha para o buraquinho de uma agulha, você fala, é impossível, não dá para entrar nunca, né? Mas não tem a ver uma coisa com a outra, era sobre um momento, sobre uma cultura e sobre a pessoa que Jesus estava falando. Então, é muito louco esses entendimentos distorcidos que muitas pessoas espalharam no mundo e as pessoas acolheram aquilo como sua verdade, né? E manipulou, né? Criou uma cultura que manteve muita gente na pobreza, né? Exatamente. Porque se você acredita que ser pobre é bom, você vai ficar pobre. Aqui, a humildade da pobreza, né? Seria algo bonito, nobre. Existe uma diferença, eu sempre falo, e eu cometi esse erro durante muito tempo. Quando eu ia falar da minha família, eu falava assim, eu vim de uma família humilde. Eu não vim de uma família humilde, eu vim de uma família pobre. Pobre em todos os sentidos. Espiritual, pobre emocionalmente, pobre financeiramente. E o pobre normalmente tem vergonha de falar sobre isso e assumir isso. Eu vim desse lugar, eu sei como é. É pobreza, pobreza é falta, gente. Pobreza não é só falta de dinheiro. Tem gente que é rico e que age como pobre.
Tem gente que é rico, mas falta humildade, falta outras situações, faltam outras coisas, falta saúde. Então a pobreza é ausência. Né? E aí eu comecei a entender que pobreza não caminha junto com a humildade, são coisas diferentes. Então eu corrigi, eu falei, não, eu venho de uma família pobre, não de uma família humilde. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim carregar a humildade. Né? Muito bacana. É muita coisa. É muita coisa. Eu fiquei muito impactado e eu quero lá te visitar lá em São Paulo. Ficar muito quero feliz. Fazer o SSS, vou ficar muito feliz de você estar lá com a gente. Como que funciona se a gente quiser participar? Vocês que estão em casa, que querem participar, vocês podem chamar lá no meu Instagram, no link da bio, tem todos os detalhes lá, mas depois eu vou te passar o convite aí para você estender aos seus telespectadores. A gente vai ter o próximo agora em outubro, depois em janeiro e sempre a gente... Outubro agora. Outubro agora, dia 16, 17, 18, 19, depois em janeiro, e em novembro a gente vai estar na Europa fazendo em Paris, Suíça e Portugal. Muito bom, tô vendo aqui seu Instagram, @Grace Gioviani. Isso aí, gente, vai lá, tem muito conteúdo, live todos os dias 6 e 12 da manhã, eu espero que vocês curtam. Todos os dias 6 e 12 6 e 12 da manhã, de segunda a sexta-feira, né? Dia sobre de semana. mentalidade. Sobre mentalidade, sobre a Bíblia, sobre ativação. Que da hora. É sobre isso. Minha amiga, foi um prazer recebê-la. Prazer é meu, muito feliz de estar aqui com você. Parabéns pelo esse trabalho lindo, parabéns pelo nome da tua empresa, ARC. Gostou da ARC? Muito, muito bom. Tudo que carrega esse princípio, a gente fica muito feliz em estar junto. ARC, parabéns, viu? Obrigado. A ARC foi um presente de Deus. Eu vou te contar rapidamente. Eu estava na igreja no dia, porque eu estava escolhendo o nome da empresa e aí pensando, olhando a Bíblia, e aí apontou lá, Arca, né? Aí eu fui procurar em inglês e gostei muito, né? Top. Guardei esse nome, isso no domingo cedo. Na segunda-feira cedo eu fui atender um cliente, fui gravar um conteúdo numa empresa de um cliente, e aí eu contei pra ele, falei, cara, acho que decidiu o nome da minha empresa, vai ser ARC, de Arca da Aliança. Aí ele falou, Arca da Aliança? Eu falei, é. Ele falou, olha pro seu lado, cara. Quando eu olhei pro lado, qual a chance disso acontecer, né? Nossa. Tinha uma Arca da Aliança vinda de Israel, deste tamanho, dourada, coisa mais linda do mundo. Gente. Eu lembro, eu tive sei lá, algo tão forte que a minha visão chegou a ficar turva. Eu olhava para aquela arca assim, eu tinha que botar a mão no rosto assim, eu falava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu olhava de novo, eu assustava, eu falava, Jesus amado. Que lindo. Então, assim, a minha empresa, a minha vida, tudo que eu vivo hoje, eu sei que é tudo Deus assim, no controle. Quando eu entendi que a gente tem que deixar nas mãos dele, fazer tudo que a gente pode, mas deixar tudo nas mãos dele para que ele decida. Eu sempre oro assim, falo, Deus, abre as portas que forem para o Senhor abrir, fecha as que for para fechar, não deixa eu viver nada que não seja da sua vontade, porque eu cansei de viver coisas que não eram da sua vontade, viver a minha vontade, então... É verdade. Né? Que incrível, Felipe, parabéns. Obrigado. Que você continue impactando muitas vidas através da sua missão de vida, né? Que é a assessoria digital, que você continue potencializando vozes aí para que o seu trabalho alcance a sua missão cada vez mais. Obrigada. Obrigado pelo convite de estar aqui, foi maravilhoso. Muitíssimo obrigado. Fico muito honrado de te receber aqui na ARC, tá bom? Valeu, minha amiga. Obrigado, gente. Tchau.